todos. Eu sou Fernando Serapião, vou fazer a mediação, um dos curadores do Infinito Vão, vou fazer a mediação dessa mesa, que é uma mesa que vai versar sobre acervos, né, e patrimônios de arquitetura. A gente tem aqui 4 convidados, né, começando ali pelo Nuno. Nuno é o diretor executivo da Casa da Arquitetura, que tem essa coleção Brasil, que foi levada nesse ano, quer dizer, um trabalho de 2 anos, e constituiu esse acervo Brasil, mas tem uma série de outros documentos lá na Casa da Arquitetura. A Rosa Artigas é presidente. Bom, ela é responsável pela Fundação Vila Nova Artigas, que foi fundada logo em seguida à morte do Vila Nova Artigas, em 85 mesmo, 86? 86, isso. Temos também Maria Rita Amoroso, do CAL São Paulo, visitou a exposição Infinito Vão, conheceu o acervo e responsável por patrimônio, coordenadora do patrimônio dentro do CAL São Paulo, né? E a Adriana Caula, que, entre outras coisas, quer dizer, está ligada a acervos e é responsável pelo acervo do Sérgio Bernardes, no Rio de Janeiro, que está depositado na UFRJ, não é? Então, já para dar início às falas, eu vou passar então a palavra, né, à Adriana. Boa tarde. Eu venho trabalhando com o acervo do Sérgio Bernardes desde 2011. É muito interessante. Eu vou fazer algumas pontuações. Antes, eu queria agradecer principalmente o convite da Casa da Arquitetura, que aqui está representada pelo Nuno, e também parabenizar todos os envolvidos nessa exposição e nesse esforço para a produção dessas atividades e exposições que estão acontecendo. Eu queria fazer uma estruturação da minha fala, principalmente baseada em 3 pontuações que eu vou fazer relacionadas à questão dos acervos. Para isso, eu vou começar contando um pouco da história do acervo do Sérgio, porque eu acho que ela é muito emblemática até para entender o que vem acontecendo com os acervos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Sérgio Bernardes, ele trabalhou intensivamente durante 60 anos. A produção dele é realmente muito extensa, o acervo dele é marcado, ele tem uma trajetória muito movimentada, tanto quanto a própria carreira do Sérgio Bernardes. Quando o acervo ele era muito bem guardado no escritório do Sérgio durante o período de ação e de atuação do próprio escritório, e a entrada dos anos 80 foi extremamente turbulenta para o escritório do Sérgio Bernardes, principalmente com as suspensões dos contratos que ele tinha com o governo federal. Isso fez com que o prédio entrasse em leilão. E o prédio foi evacuado. Quer dizer, o escritório deixou de existir num edifício de metragem quadrada altíssima, onde o acervo estava guardado, e ele ficou fechado por quase 10 anos, com o acervo lá dentro, sem qualquer tipo de manutenção. Nesse processo, foi perdido mais ou menos 20% desse acervo. Tá? Dentre eles, muitos registros de edificações e obras icônicas do Sérgio. Nesse mesmo momento em que isso está acontecendo, o Sérgio faz um esforço de compilação da própria produção dele e faz a exposição do Museu de Arte Moderna, o MAM 1983, que ele vai intitular de Revolução, com R grafado, quer dizer, evolução, e ali ele vai tentar fazer uma compilação de todas as ideias que ele teve ao longo da carreira, dizendo que aquilo dali era a última coisa que ele ia fazer na vida e que era como se fosse o legado dele, deixando ali
exposto nesse evento no MAM. O que aconteceu é que o acervo, com isso, fica nesse prédio, num subsolo, sem uma adequada manutenção, e ele acaba sendo retirado de maneira emergencial no momento em que é anunciada uma reforma desse edifício pelo comprador do leilão. O acervo ele acaba sendo levado por amigos da família para uma casa vazia, que também foi conseguida por empréstimo. Da maneira como ele foi acondicionado, foi a maneira que deu, quer dizer, não houve um acondicionamento adequado. E no ano de 94, o que acontece? O Rio de Janeiro, como vocês sabem, acontecem chuvas realmente intensivas em certos períodos. E em 94 foi uma grande chuva que causou uma enchente na cidade inteira, incluindo a casa onde estava esse acervo guardado. O que aconteceu foi um mutirão de vários estudantes até da UFRJ, que eram amigos dos estagiários que estavam trabalhando com o Sérgio no momento, junto com amigos da família. Foi feito um resgate emergencial. Claro que não que houve perdas, quer dizer, nesse processo de resgate. E sabendo de toda a história, de todo o processo, o próprio Oscar Niemeyer se sensibilizou. Oscar Niemeyer era amigo de Sérgio Bernardes e ofereceu a própria Fundação Oscar Niemeyer como lugar de guarda desse acervo. Como o acervo do Sérgio é realmente absolutamente extenso, quer dizer, ele ficou apertado em um lugar de dentro da Fundação Oscar Niemeyer, esperando também algum tipo de ação sobre ele. E essa ação só vai acontecer muito tempo depois, quer dizer, vai ficar lá na Fundação Oscar Niemeyer. E quando, em 2006, o Centro de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro resolve montar uma exposição dedicada a Sérgio Bernardes, consegue-se alguma verba para uma catalogação em algum trabalho dentro da Fundação Niemeyer sobre esse acervo. E aí que começa realmente a real catalogação do acervo Sérgio Bernardes. Então, a gente tem um período praticamente de 25 anos de acervo inacessível de uma obra de um arquiteto brasileiro que tem uma produção extensa. Dentro desse processo, o que foi realmente muito iluminador foi quando, em 2011, o NPD, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ, toma o acervo sob a sua salvaguarda. A foto essa daí é a foto da chegada do acervo ao NPD, onde ali ele conseguiria ter o espaço suficiente para poder ser acondicionado, e aí com a esperança da gente conseguir o devido tratamento de todo esse acervo. A gente chegou a quer dizer, quando ele chegou lá, o trabalho da Fundação Oscar Niemeyer já tinha conseguido fazer 30% da catalogação desse acervo, então a gente só tinha 30% de acesso a esse acervo, e agora a gente já, quer dizer, desde 2011 existe um processo sobre esse trabalho. Isso, então, leva a minha primeira colocação para ser compartilhada aqui com os colegas e com a plateia, que os nossos acervos eles realmente precisam de atenção, e as instâncias variadas de preservação, sejam públicas, privadas ou de capital misto, elas precisam de suporte. Por quê? Para agir sobre a cidade, fazer uma proposição sobre a cidade, ela exige uma cultura de processos, de ideias, e os acervos eles cumprem muito o papel relevante em duas frentes principais dentro disso, tanto na nossa projetação, como também na ampliação e complementação da historiografia do nosso campo, onde a gente tem muitas lacunas,
muitos estreitamentos e invisibilizações significativas na historiografia da arquitetura brasileira. Digo isso até muito exemplificada pelo próprio Sérgio Bernardi. E voltando à questão do acervo, eu ressalto a variedade dos acervos de arquitetura e urbanismo e como essa riqueza ela pode ser tomada como provocativa ao próprio pesquisador e muito desafiadora com aqueles que trabalham com a guarda e a preservação. Pode passar, por favor. Esse daqui é só a extensão do acervo, para vocês terem uma ideia. São mais de 22 mil plantas, 8.500 fotografias e diapositivos, 300 caixas arquivo com plantas, cópias e memoriais e 16 conjuntos de documentos entre croquis e escritos. Pode passar, por favor. E dentro disso, a gente vê que essa variedade, quer dizer, se a gente for pensar no acondicionamento disso tudo, em todo esse processo, nós perdemos grandes maquetes do Rio de Janeiro que o Sérgio tinha, eram 3 grandes maquetes de toda a cidade do Rio de Janeiro, com as quais ele trabalhava. E essa grande parte desse material físico foi perdido justamente nesse péssimo acondicionamento. Juntamente também com essa questão historiográfica, eu vejo algo como muito instigante e positivo também a questão das vizinhanças. Eu digo isso porque no NPD, o Sérgio Bernardes ganhou vizinhanças estimulantes, como o acervo do Afonso Eduardo Ride e do Severiano Mário Porto. A questão dos acervos dos modernos estarem próximos uns aos outros, no caso do Rio de Janeiro, esses que estão ligados também à própria história da Escola Nacional de Arquitetura, que hoje é o FRJ, geram alguns cruzamentos livres que muitas vezes acontecem pela própria abordagem dos pesquisadores que vão lá. Então, muitas vezes acontece de pesquisadores irem procurar algumas obras do Mário Porto e ficam sabendo que o acervo do Sérgio está lá dentro, desviam suas pesquisas, cruzam suas pesquisas, ampliam e por aí vai. Então, quer dizer, essa questão das vizinhanças ela é muito interessante quando a gente pensa sob essa ótica. E a segunda observação, então, a importância da abertura e do contato físico e sensorial com o acervo por parte do pesquisador durante os próprios processos de catalogação. Então, a gente entendeu também que durante esse processo de catalogação não houve, em momento nenhum, um fechamento do acervo, uma inacessibilidade do acervo. Então, durante a catalogação, a gente teve uma elevação de número de pesquisadores e de trabalhos produzidos sobre o Sérgio que aumentou significativamente. Então, esse não fechamento total para mesmo o trabalho de descontaminação, recuperação de planta, recuperação de material, a gente ter a possibilidade de ter contato e abertura com isso, a gente vê como que essas visibilidades elas vão sendo intensificadas. Bom, e a terceira e última pontuação que eu queria fazer para até encerrar a fala é sobre a potência dos acervos. Eu digo a questão da potência deles porque a ideia de cada processo, de cada percurso criado dentro de um acervo, cada olhar, cada seleção, cada rede criada dentro dos acervos por parte dos pesquisadores ou dos próprios profissionais que trabalham com a organização do acervo, são capazes de tornar os acervos praticamente infinitos. Então, as aproximações, elas nunca são iguais, mesmo pegando os mesmos elementos. O olhar do pesquisador sempre vai agregar, sempre vai criar e sempre vai trazer novas abordagens nesses acervos. É isso que eu queria colocar. Agora, acho que na sequência eu passo a palavra a Maria Rita. Ela vai passar. Boa tarde a todos. De volta aqui, continuando agora a nossa conversa sobre
Os acervos, eu vou trazer aqui o edifício, e para a gente enriquecer um pouco essa conversa, né, que eu tenho certeza que vai avançar nas nossas perspectivas quanto à proteção. A discussão sobre acervos dentro da programação da exposição Infinito Vão, que representa os 90 anos da arquitetura brasileira, ela inicia-se hoje aqui, né, no Instituto Moreira Salles, com o título Eternizando Ideias. O Instituto Moreira Salles é referência de um dos mais significativos endereços dedicado à arte em São Paulo, com projeto do escritório de Andrade Moretti em Arquitetos, selecionado em 2011 por um júri internacional para abrigar uma das maiores coleções e acervos ligados à fotografia, iconografia, literatura e música. Em 2017, ele recebeu o prêmio de melhor obra de arquitetura de São Paulo pela Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria Arquitetura e Urbanismo. Para uma arquiteta como eu, que trabalha com preservação, conservação e reabilitação do patrimônio arquitetônico, a nossa conversa de hoje ela vai se remeter à Pinacoteca de São Paulo. Que, vale dizer, é uma história, né, que atravessa o século XX e chega até os dias de hoje como uma das mais perfeitas sínteses artísticas arquitetônicas da história do nosso país. Feitas de grandes nomes, a Pinacoteca e seu acervo ela representa justamente uma forma de eternizar ideias, no sentido revelado pela própria Casa de Arquitetura de Matosinhos, uma vez que Infinito Vão apresenta, através de um belíssimo cruzamento da arquitetura com a música, o cinema, a literatura brasileira, os diálogos transversais entre projetos e obras mais relevantes ao nosso patrimônio cultural, para dizê-lo de uma maneira geral. Falar da Pinacoteca de São Paulo e do seu exclusivo acervo de obras de arte implica discutir uma das grandes obras arquitetônicas que sofreu intervenções contemporâneas para permanecer a protagonista do seu uso. Ressalta-se aqui de imediato uma dupla e singular relevância importante para todo o século XX, bem como para a atualidade. Temos aqui, respectivamente, os nomes de dois arquitetos, Francisco de Paulo Ramos de Azevedo e Paulo Mendes da Rocha, ambos protagonistas essenciais da história da Pinacoteca. Instalada no antigo edifício do Liceu de Artes e Ofícios, projetado no final do XIX pelo escritório de Ramos de Azevedo, que deu vida à arquitetura e arte paulistana ao longo do XX, só depois passou por uma ampla reforma com o projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, durante a década de 90, consagrando um dos mais significativos projetos de reabilitação, conservação e reuso do patrimônio nacional. Como se sabe, a Pinacoteca de São Paulo, ou Pinacoteca Luz, ou ainda Pina Luz, como atualmente é chamada, é um museu de artes visuais que, com o passar dos anos, formou um significativo acervo com quase 10.000 obras. No começo da sua história, esta figura ímpar do engenheiro arquiteto Ramos de Azevedo, que em 1897 assume uma grande reforma por meio da construção de um novo edifício do Liceu de Artes e Ofícios, ele começa a criar as bases para uma futura escola de belas artes de São Paulo. Ao lado de Domiciano Rossi, seu principal colaborador, o prédio projetado tem estilo monumental em forte consonância com os princípios do neorrenascimento italiano. Em 1900, o edifício do Liceu de Artes e Ofício, parcialmente concluído, sem o revestimento nem a cúpula projetada, que jamais se realizaria. Ao lado da Pinacoteca estão outras obras de Ramos de Azevedo na capital paulista, que tornaram possível transformá-la em metrópole mundial, importando estilos europeus e implantando uma bonificação arquitetônica em consonância com os progressos dessa época áurea do café no Brasil. Também através de obras como o monumental Teatro Municipal de São Paulo e a residência de Ernesto Dias de Castro, a Casa das Rosas, o grande arquiteto ele atendeu às inspirações da elite cafeeira nesse contexto de fomento da cidade, quando as artes receberiam atenção em forma de mecenato, com vistas às coleções particulares, as quais, porém, ajudariam a constituir o que seria o acervo recebido pelo futuro Museu da Pinacoteca.
fundado em 1905 pelo governo do estado de São Paulo, sendo o museu mais antigo da cidade. Para se falar desse acervo, então, é permitido lembrar o monumento também em homenagem a Ramos de Azevedo, erguido na frente da Pinacoteca em 1934. Nesta ocasião, e por indicação de Mário de Andrade, o governo adquire a pintura do Mestiço de Cândido Portinari, primeira obra do artista a integrar a coleção do museu. Na reforma, a qual foi submetida na década de 70, o prédio teve parte da fachada principal revestida com travertino. A última reforma do prédio, agora totalmente ocupada pela Pinacoteca, foi realizada na década de 90, quando o artista Emanuel Araújo estava à frente da direção da Pinacoteca em 93. Realizou-se, então, um projeto de recuperação do prédio, assinado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, juntamente com os arquitetos Eduardo Colonelli e Wellington Torres. Paulo Mendes da Rocha e sua equipe agregou as estruturas de alvenarias desgastadas pelo tempo com elementos de materiais diversos que valorizam e confrontam com a arquitetura do edifício. O edifício pertence à Secretaria do Estado da Cultura, preserva a linguagem neoclássica da construção e reúne um vasto acervo de artes visuais, com destaque principalmente para a produção da arte brasileira do século XIX até os dias de hoje. Restaurada, a Pinacoteca é entregue ao público em fevereiro de 98. Ela está localizada dentro das regiões mais deterioradas da cidade e é destacado como um dos museus mais modernos do país. Em 2000, atinge um número máximo de 5.000 obras, e neste mesmo ano ele ganha o prêmio do restauro, que recebe o prêmio Miss Van der Rohe para a América Latina. Vale lembrar que tal reforma integra de modo mais evidente o museu ao Parque da Luz. Também recuperado, que passou a funcionar como Museu das Esculturas ao Ar Livre. O edifício hoje, inteiramente ocupado pela Pinacoteca, pode mudar o slide, com 7.462 metros quadrados de área construída em estilo neoclássico, caracteriza-se por suas amplas janelas, colunas, pilastras e paredes em tijolos sem revestimento que deixam transparecer a técnica construtiva. Márcia Camargo, coordenadora do Centro de Documentação da Pinacoteca, revela que é como se as paredes fossem metáforas da história conturbada deste museu. Chama ainda a atenção o fato de que entre os 6 patrimônios históricos mais inusitados de São Paulo, tombados pelo Condefat, se encontra a Pinacoteca. Contam as obras dos pintores José Ferraz de Almeida Júnior, Benedito Calixto, ambas representadas no acervo da Pinacoteca entre os grandes museus brasileiros. Mas são suas exposições e coleções de artistas nacionais que, desde o início, fazem a sua história, como é o caso do Benedito Calixto, cujas telas, intituladas Bahia de São Vicente, tiveram aquisição em 1911 e 1912. Junto à arte de Portinari e de tantos outros, as obras de ambos os artistas retratam temas ligados à cultura regional paulista, paisagens urbanas e rurais e cenas históricas, o que fortalece a necessidade de preservação e favorece o entendimento da importância do trabalho de intervenção de Paulo Mendes da Rocha no sentido da excelência do reuso do prédio, no mesmo patamar de relevância da criação da Pinacoteca protagonizada por Ramos de Azevedo. Hoje, com seus salões e telhados totalmente recuperados, seus pátios internos cobertos e sua iluminação específica e adequada, a Pinacoteca já abrigou importantes exposições, como a do escultor Augusto Rodin. Concluindo, a apresentação da Pinacoteca de São Paulo e seu acervo artístico, em paralelo à atualidade do Infinito Vão trazida pelo Instituto Moreira Salles de Portugal para o Brasil, faz-se presente a remissão ao nosso Ministério da Cultura. Porque o MINC, ele é tudo o que ele representa de poder, de popular e público. Ele deve permanecer de pé como nossa arquitetura, fomentando não apenas a cultura, mas o fazer cultura em nosso país. A pasta da cultura, ela não é uma particularidade brasileira,
Ela é uma realidade internacional e atual, o que significa lembrar de imediato que existe uma crise mundial e não apenas nacional, cujas soluções, que significam que as nações voltem a se desenvolver, passam pela inovação de setores já aprovados como positivos para a saúde de qualquer país, e não a derrocada de seus progressos. O MINC deve continuar atuante contra o esquecimento do nosso passado, como a arquitetura tem ajudado a contar nossa história e a arte a eternizá-la humanamente. Isto é com vistas a um futuro possível. Um exemplo está aqui no Instituto Moreira Salles, uma fundação que organiza e gera conhecimento através de seus acervos, interagindo e organiza, estabelece intercâmbios com universidades brasileiras e outros museus, e onde tem como meta a pesquisa e como missão mais nobre a preservação da memória, se utilizando de um passado para entender o presente e enfrentar o futuro. Isso é eternizar ideia, deixar um legado cultural. Então, eu termino a minha fala com essa proposição de que temos que discutir hoje aqui, os acervos, a preservação da nossa cultura, dos nossos organismos que preservam a cultura, e sabendo que o Ministério da Cultura precisa ficar independente para termos força e para podermos trabalhar melhor as nossas ações. Então, entre os assuntos aqui da mesa também, eu acho que seria interessante a gente reforçar esse papel do Ministério da Cultura, que é extremamente importante. Muito obrigada. Obrigado, Maria Rita. Agora, é você. Bem, eu sou uma estranha no ninho, né? Porque eu não sou arquiteto, quase sou, né? Cercada deles por todos os lados, mas ainda resisto um pouco a ter uma personalidade própria dentro desse mundo arquitetônico. Mas eu queria agradecer o convite de vocês aqui, mais uma oportunidade para eu estar falando, que eu acho que eu falo há mais ou menos uns 30 anos, sobre o acervo do Artigas, em particular, mas do Vila Nova Artigas, em particular, mas acervos de arquitetura de modo geral. Porque, quando nós criamos a Fundação Vila Nova Artigas, que depois fechou por falta de fundos, é uma fundação sem fundos, e agora nós estamos inspirados por essa novo olhar que se tem pelos acervos, eu acho que muito propiciado até pela ação da Casa da Arquitetura em Portugal. Nós estamos, de novo, tentando reativar o trabalho que a gente teve nesses últimos 30 anos de preservar e de cuidar do acervo de Artigas e de outros arquitetos que acabaram ficando na Fundação Artigas e que depois nós mandamos para a FAO quando mandamos uma parte do material do Artigas para a FAO, que, por exemplo, o acervo do Flávio Império, Rodrigo Lefebvre e Sérgio Ferro, que não sei por que condições um dia foi parar dentro da fundação e nós chegamos a ter uma pesquisadora que cuidou de identificar esse acervo. Bom, mas tudo isso faz parte do agradecimento. Eu acho que eu vou me prender aqui, porque eu falo demais, de modo geral. Então, é melhor eu seguir o roteiro, vai dar mais certo. Eu fiquei bastante interessada em entrar essa questão da Pinacoteca, porque eu acho que os acervos de arquitetura, do meu ponto de vista, se dividem em dois tipos. Um que é o acervo da arquitetura construída, o acervo da arquitetura na cidade, que normalmente se confunde com a ideia de patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, que eu acho que a gente tem que começar a pensar nele um pouco além da ideia do bem tombado, do patrimônio tombado. É o acervo da arquitetura como conhecimento arquitetônico que está dentro das cidades brasileiras. E, nesse aspecto em particular, eu acho que o Brasil é um país que foi abençoado, né, pelos grandes arquitetos que teve, e suas cidades têm
ainda que caindo aos pedaços hoje, um patrimônio muito mal cuidado, muito mal preservado, as suas cidades têm um potencial de patrimônio histórico e de acervo arquitetônico que é absolutamente fundamental para a formação de todo mundo. Eu acho que se começa, o meu filho, em particular, tem um curso que ele pega os estudantes e visita o acervo arquitetônico, a arquitetura construída da cidade de São Paulo. Outras pessoas fazem isso, não é nada muito excepcional. Eu falo do dele, porque o dele, em particular, eu conheço. E isso é uma forma de você estar também trabalhando sobre o que é acervo arquitetônico construído, que é uma parte do acervo que é muito importante, que, normalmente, é o que as pessoas acham que é o único que existe. Então, o segundo tipo de acervo é aquele que nos leva a chegar ao patrimônio construído, né? Que é o conhecimento que está guardado ou acrisolado, preso, no processo do fazer da arquitetura, desde a sua primeira ideia, no projeto, até a execução da obra. E esse é o acervo do qual a gente estaria falando hoje, né? Que seria o acervo dos documentos. Eu fiz umas pequenas anotações, um pouco descritivas, um pouco para saber o que é o acervo do Vila Nova Artigas, né? O acervo documental. Ele possui um núcleo principal, que é uma coleção de desenhos, projetos, em geral, em folhas de papel vegetal, assemelhados, muitos, em geral, feitos pelos funcionários do coisa, não é uma coisa da mão do arquiteto, né? Esse é o grosso do acervo. São cerca de, acho, 400 a 500 projetos arquitetônicos. Eu nunca contabilizei o número de folhas que isso significa, qual é o montante desse número de folhas. Segundo, são os desenhos, estudos preliminares, rascunhos, croquis, que aí sim é o desenho que tem a mão do arquiteto, né? Que eu acho que é o desenho que ainda sobrevive nos escritórios hoje, né? O primeiro tipo seria hoje feito nos computadores, né? Enfim, mas o arquiteto ainda faz hoje, acredito, pelo menos os que eu conheço, ainda faz os seus estudos preliminares e suas pesquisas ali no desenho à mão livre, né? E o terceiro é a documentação paralela de projetos, que é documentos textuais, contratos, programas, os estudos preliminares, as propostas, diferentes propostas, fotografias da obra em processo, terminadas, em diferentes épocas, as publicações, quando a obra é publicada. E, no caso do acervo do Artigas, ainda tem um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de documento que está ligado à sua militância no Instituto de Arquitetos Brasil, que faz 75 anos hoje, né? E também a sua militância como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, além do acervo profissional, tem o acervo profissional dele como professor da escola. Aí, então, tem um conjunto de documentos administrativos e funcionais da Poli, da FAO, documentos a respeito de projetos de reforma do ensino, ementas, documentação de criação, de vestibular, congressos que ele participou sobre educação e sobre formação do arquiteto na Unesco, discurso de Paraninfo, aulas, etc., etc. E ainda a parte da atividade intelectual dele, pessoal, né, que seria um acervo mais privado, que são fichas de leitura, notas marginais, notas de biblioteca, textos que ele escreveu, esboços, anotações biográficas, depoimentos, entrevistas, transcrições de fita. Tem muito pouca imagem, porque, na época, mais se gravava videocassete do que se fazia. Uma coisa muito antiga, né? Falar videocassete, acho que ninguém nem sabe o que é, mas eu também sou antiga. Eu e o acervo somos antigos, né? E aí um conjunto de documentos sobre militâncias em associações de arquitetos, de artistas plásticos, convites, cartões, relatórios, correspondência,
artigos em revistas que não são revistas de arquitetura, discursos políticos, participação no processo político, anistia, etc., etc. Desenho, aí um outro conjunto também, que é desenhos feitos como lazer ou como estudo, tem uma coleção grande de desenhos que ele fez com os netos, que já a gente chegou a publicar um livro durante o centenário, e o conjunto de também aí mais do acervo de fotografias pessoais e, enfim, fotografias de obra, etc., etc. E a documentação pessoal dele, documentos de identificação, passaporte, carta pessoal. A gente tem até uma coleção de gravatas borboleta que faz parte do nosso acervo. E os prêmios, comendas, objetos que ele usava, régua, lapiseira, prancheta, bom, enfim. É uma variedade, uma infinidade de produtos que, evidentemente, o mais significativo e o mais importante é o núcleo do projeto, dos projetos do escritório, né, das obras, mas é um universo realmente imenso e que a gente tem desenvolvido um trabalho permanente. Começamos a fazer isso com a Fundação. A Fundação foi, quando foi criada, acho que foi uma das primeiras instituições que foi voltada, privadas, né, que foi voltada para cuidar de um acervo de arquitetura aqui em São Paulo. Né? Os outros arquitetos eram todos vivos, o Artigas morreu primeiro, então a fundação dele veio primeiro. E a gente teve uns primeiros 20 anos, 10, 15 anos de funcionamento da fundação, que foi bastante intenso. Nós conseguimos fazer a catalogação de todo o trabalho, identificação de todos os projetos, mas fizemos tudo isso com um método, vamos dizer, inventado. Nós não tivemos nenhum tipo porque acho que talvez até nem existisse ainda, nenhum tipo de processo de catalogação que tivesse uma técnica, uma recuperação da informação que pudesse ser considerada universal, que pudesse ser... No ano 2000, nós fizemos um contrato com a FAUSP, com uma verba da Fundação Viter, que era uma fundação que era dirigida pelo Mindlin, e com uma verba cuja ideia era que depositar na FAO toda a obra arquitetônica, todos os projetos do Artigas e fazer a digitalização de todos os projetos. Isso, em 98, foi feito. 1998 foi quando foi passado. Na época, se você falar em digitalização, o scanner era quase do tamanho desse teatro aqui, assim, uma coisa, um trambolho do tamanho de um bonde. Aí, o que acabou acontecendo, que a gente fez uma verba primeira, a FAO fez essa catalogação, mas só conseguiu fazer 10% do scanner disso, e hoje os scanners que tem lá são de péssima qualidade, porque não foi dado continuidade, se você for considerar o que é a tecnologia hoje do projeto de digitalização. E hoje a gente está mais ou menos na seguinte condição. Eu estou com toda a parte do acervo documental e pessoal do Artigas na minha casa. Depois que a fundação fechou em 2008, 2007, eu trouxe todo o material para a minha casa. O material que ficou na FAO, e o acervo hoje, então, está subdividido, uma parte do acervo pessoal na minha casa e o acervo fotográfico acabou indo para lá durante o centenário. No centenário, a gente conseguiu passar mais alguma coisa para a FAO, e também nos eventos de centenário a gente conseguiu divulgar um pouco mais essa questão do custo e da dificuldade de se cuidar de um acervo de arquitetura. E também começamos uma campanha na época, que eu acho que é importante que o Cal até esteja presente aqui, que a gente acha que não tem sentido, no meu ponto de vista, que as famílias ou pessoas particulares cuidem
de acervos de arquitetura, cada um do seu lugar. Isso por quê? Porque os acervos se fazem parte da cidade, a gente volta para o primeiro ponto, eles conversam entre si, né? Hoje em dia, se usa muita palavra interagir, né? Eles interagem. Eu não gosto muito, porque acho que edifício é parado, ele não age. Mas, de qualquer forma, e eu acho que existe um diálogo entre os arquitetos que constroem a cidade que está presente nesses acervos. Então, é meritório que o Fábio Penteado faça seu acervo nas condições que a família tem, porque, se ele não fizer, ninguém vai fazer. É meritório que eu tenha lá na minha casa uma montanha de papel que eu fico durante 24 horas do meu tempo olhando para aquilo, dizendo: isso vai estragar, isso vai perder, isso ninguém vai ler, né? Quer dizer, e cuidando, e varrendo, e pondo coisa para desumidificar, desse que você compra para não ter bronquite, quer dizer, tudo uma coisa que é absolutamente um sistema precário de fazer. Então, cada família, se é mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida monetariamente, cuida do acervo da coisa, da sua maneira. E aqueles cuja família não se interessa, que põe tudo sei lá, numa Kombi e deposita na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dentro de um monte de caixa que não funciona como um acervo. O que a gente tem que... o pessoal da FAO às vezes fica bravo comigo, mas eu acho que é o seguinte: acervo não é biblioteca. Acervo de qualquer coisa é acervo. Né? A Pinacoteca tem a Pinacoteca e tem o acervo da Pinacoteca. O acervo da Pinacoteca restaura os quadros, guarda, etc, etc, etc. A Pinacoteca é a área expositiva disso, né? Tem uma área expositiva para isso. O acervo da FAO guarda aquilo com o maior carinho, com a maior dedicação daqueles funcionários que não têm infraestrutura nenhuma para cuidar daquilo. Você tem uma ideia, você tem um acervo onde está o Ramos de Azevedo, inteirinho, colocado lá na FAO, esse, no primeiro projeto da Pinacoteca, sendo, como é que se diz, climatizado por 2 ventiladores. Né? É uma realidade que está lá. Então, o que a gente tem? Talvez uma das maiores arquiteturas modernas do mundo esteja no Brasil, e as piores condições de guarda de acervos, acervos que não conversam entre si. Por exemplo, eu tenho coleções de carta e cartões do meu pai para o Niemeyer, do meu pai para não sei quem. Eu só tenho a volta, não tenho a ida, eu não tenho essa integração do acervo documental, que é só uma política de acervo que faz. Então, enfim, vou terminar. Eu acho que a gente teria que fazer, de alguma forma, um apelo às instituições brasileiras e às instituições paulistas. A gente sabe da dificuldade que tem a área da cultura no Brasil, mas eu acho que acervo de arquitetura também não é um acervo cultural, mas ele não é só um acervo cultural. Ele também é um acervo para construção da cidade, para você discutir outro tipo de projeto, outro tipo de coisa que não é única e exclusivamente de caráter cultural. É uma coisa de construção de futuro. Quer dizer, eu acho que, nesse momento que a gente vive, a gente considerar o acervo de arquitetura só cultural e jogar na mão da cultura essa tarefa de cuidar disso, nós vamos estar errando. Porque a cidade precisa mais do que só o acervo cultural, a cidade, o país, o Brasil. Eu acho que a gente vive um momento, hoje, em que a gente está precisando muito de história e está precisando muito de projeto. Nós estamos vivendo um momento em que a gente passa por um processo de construção dos destinos dessa nação que não se baseou na história e não construiu o projeto. Nenhuma das forças que estavam lá. Um projeto de construção do país não houve por nenhuma das forças que participou desse processo decisório sobre o país hoje. Então, história e projeto é só... A gente começa a aprender com arquitetura, não é assim?
Então, eu acho que é um apelo ao CAL, que tem uma estrutura imensa, que, enfim, cuida e cobra e tem o dinheiro de todos os arquitetos brasileiros, um apelo ao município de São Paulo, ao IFAM, à cultura, à Secretaria de Planejamento. Tem uma coisa, os acervos crescem, os acervos não param, os acervos não são estacionados. Por exemplo, o acervo do Artigas, que está, só para pegar um exemplo, que está lá na FAO, nós fizemos uma pesquisa sobre um conjunto de obras urbanísticas, desde as passarelas de pedestre. O acervo das passarelas, que pertence ao acervo do Artigas, está na SP-URB inteiro. O acervo do SECAP, todos os originais dos conjuntos habitacionais do SECAP, está no CDHU. Não está no acervo. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa sobre o SECAP, eu não vou no acervo do Artigas, eu vou no CDHU. Então, o CDHU tinha que entrar com isso. A SP-URB tem que participar disso, né? Porque a pesquisa que eu estou fazendo para isso não é para eu publicar um livro bonitinho de como era lindo, é para eu saber o que eram os conjuntos habitacionais, quais serão outros que eu farei, se farei, né? Ou se o governo fará. Então, eu acho que é um apelo. Eu vou continuar cuidando da obra do Artigas, vou continuar cuidando das coisas na FAO individualmente, mas, sinceramente, eu acho que é um momento que a gente precisaria integrar todos esses acervos, fazer uma Casa de Portugal, uma Casa da Arquitetura 2, a Vingança aqui, parar com o Nuno, do Nuno ficar levando o brasileiro para lá, e até... e construir um museu da arquitetura, uma casa de arquitetura, alguma coisa que... Desculpa, a arquitetura brasileira tem muita força para isso. Muita força para isso. É o que eu queria falar, enfim, depois a gente... Desculpe, viu? Eu sempre acho que vou organizar e me desorganizo. Obrigado, Rosa. Agora o Nuno. O Nuno tem o próprio dele, porque ele é chique. Bom, eu vou tentar tocar até alguns pontos, visto que eu sou o último palestrante. Se virem que eu falo muito rápido, vocês me avisam, tá? Que é para não sair num português muito rápido e perder esta... não tem legenda nem nada, né, Rosa? Eu tocar aqui alguns pontos e vou fazer a minha intervenção focada para que vocês também fiquem um pouco descansados. Isto não está tão longe. Eu vou primeiro contar um pouco da história da Casa da Arquitetura, que se mistura nos últimos anos com a minha. Explicar o que fazemos dentro da Casa da Arquitetura relativamente aos acervos e algumas estratégias que nós temos que colocar quando falamos de acervos. Em primeira, eu não sou da área da conservação, eu sou arquiteto, faço projetos, mas sempre fiz, na minha carreira, uma relação quase que paralela com um conjunto de atividades na Ordem dos Arquitetos, em Portugal, no que foi a definição, a alteração de uma lei que era mais velha do que eu, que definia que outros que não arquitetos pudessem fazer arquitetura. E ainda sou vice-presidente da Trienal de Arquitetura de Lisboa e há 10 anos, quando se formou esta entidade chamada Casa da Arquitetura, uma visão de um prefeito, que não era arquiteto, de Matosinhos, que era a terra natal de Álvaro Siza, teve uma consciência muito interessante, que olhou o panorama nacional e disse: nós de museus temos muita coisa, temos de arte, de música, não temos de arquitetura. Então vamos fazer um museu de arquitetura. E teve a visão de juntar um conjunto de empresários, arquitetos e instituições e fazer uma reunião no qual o maior empresário português disse: não vamos chamar um museu. Museu é uma coisa morta, fala sobre coisas estáticas. Vamos chamar uma casa. Uma casa onde nós chamamos toda a gente, onde nós recebemos os nossos amigos. Então isto vai-se chamar Casa da Arquitetura. E esse grande empresário, que já morreu, de alguma maneira lançou este mote do que seria a Casa da Arquitetura sem ele próprio se perceber. Que é o seguinte:
Eu não sendo, e eu estava nessa reunião, fui sócio fundador da casa, e tivemos 10 anos sem fazer, 7 anos sem fazer absolutamente nada que conseguisse vingar. Fizemos um grande projeto com o arquiteto Álvaro Siza, para um terreno dado pelo Porto Comercial, o Porto de Leixões, e o projeto, juntamos uma comissão, não é? Toda a gente diz umas coisas, gente de várias áreas, forma-se um programa e encomendamos um projeto ao arquiteto Álvaro Siza, que era maior do que Serralves e custava 40 milhões de dólares. Ele acaba o projeto no auge da crise financeira, num governo neoliberal que decidiu não financiar a instituição. O próprio Álvaro Siza fica muito triste, naturalmente, ficamos todos muito tristes, e durante 6 meses não se fez nada e o prefeito chama-me a mim, que eu já tinha formado uma coisa que era estratégia urbana, e essa estratégia urbana foi através dessa estratégia urbana que eu conheci a Inês, foi através dessa estratégia urbana que eu conheci o Fernando, que eu conheci o Guilherme, que eu conheci o Mauro. Portanto, foi um trabalho individual que eu fiz, um escritório onde eu perdi a cabeça e fiz uma obra que se baseava muito nesta ideia de Vinícius de Moraes das Casas Abertas, que é, vamos trazer gente de várias gerações, se há um problema na cidade, uma discussão de cidade, para fazer, vamos convidar o prefeito, vamos convidar o arquiteto, vamos todos falar. E aquilo que eu estava a fazer chamou a atenção ao prefeito e que me convidou. Nós não tínhamos absolutamente casa nenhuma. E não tínhamos uma casa física. A prefeitura tinha comprado uma casa que era do Álvaro Siza, da família do Álvaro Siza. Fez uma obra, mas era uma casinha que 6 metros de frente, hoje um bonito espaço expositivo, de visitação, mas não dava para fazer absolutamente nada de tratamento de arquivos. E então, quando eu entro em funções, peço ao prefeito, disse, olha, eu quero ir falar com o governo. E ele quase que disse, mas tu não acreditas em mim? Ele não vai financiar isso. Não, está bom, mas eu vou lá. Eu queria falar com ele. E então, fomos lá, o então secretário de Estado, porque exatamente tinha havido um downgrade, o Ministério da Cultura já não era mais Ministério, era uma Secretaria de Estado, tinha perdido uma importância no plano institucional de Portugal, disse-me, a mim e ao prefeito, nós não só não damos dinheiro, não entramos na instituição, como não deixamos que vocês se candidatem aos fundos de Bruxelas e possam ir buscar dinheiro à Europa. E aí foi um dado novo para o próprio prefeito. E ele disse, não, senhor secretário de Estado, não se preocupe, porque eu pago, prefeitura, naturalmente, dizia ele, a participação nacional, que era 15% do volume que precisávamos de buscar, cerca de 40 milhões, eram 7 milhões que a prefeitura tinha que pôr, e eu pago por inteiro, não se preocupe. E o Estado disse, não está a perceber. Eu não deixo que o senhor vá buscar dinheiro a Bruxelas, mesmo que pague a totalidade da parceria nacional. Então o projeto Álvaro Siza caiu por terra. 2 meses depois de eu entrar, o Álvaro Siza doa grande maioria do seu acervo de arquitetura ao Centro Canadiano de Arquitetura, que é o Olimpo dos arquivos de arquitetura, para quem conhece, no mundo. E deixou 2 pequenas partes, uma na Gulbenkian, que é uma instituição que durante muitos anos fez o Ministério da Cultura em Portugal, e outra em Serralves, que era de arte, que era um edifício do Siza, e coitado, ficou com aquilo nas mãos, não sabia o que é que havia de fazer. E então, essa ida do acervo do Siza para o estrangeiro, que eu acho que até dignifica naturalmente a obra do Siza, deixou uma amargura em Portugal, e o prefeito, revoltado com isso, chamou-me e disse, Nuno, eu mantenho o meu compromisso, os meus 7 milhões estão aqui, eu vou entrar com os 7 milhões, vou dar aqui as atuais instalações da Real Vinícola, que era um edifício, um quarteirão que estava há anos parado, e portanto era também um edifício patrimonial que precisava de recuperar, e o que ele disse foi uma coisa muito simples, Nuno, vamos fazer um projeto, vamos chamar para sermos rápidos, está a fazer um projeto, um arquiteto da prefeitura, um jovem arquiteto, talentoso arquiteto,
dá-lhe os inputs que precisas muito rapidamente e vamos construir a casa da arquitetura, porque uma casa sem casa não é casa. Ponto final, parágrafo. Eu, tá bom. Eu não percebia nada de arquivos. A primeira coisa que eu fui fazer foi ter com uma instituição, que é a Fundação Marcos da Silva, que arquiva, que é da faculdade, da Universidade do Porto, e que tinha uma casa muito boa, que estava a recuperar e estava a tratar alguns acervos, não tinha material, não tinha nada. Eu não sabia nem como é que se chamava o papel que ficava entre os desenhos, qual era o scanner, não sabia absolutamente nada, eu tinha que definir. E então fui lá e perguntei, olha, vamos fazer aqui eu ajudo-vos, nós temos um pacote financeiro para fazer, vocês ajudam-me a fazer um caderno de encargos inclusivamente nós podemos comprar algum material que vocês precisem, algum scanner tipo, para vocês poderem trabalhar e vocês vêm lá trabalhar os vossos acervos. Eu fui de peito aberto, ingênuo até. E quem estava do outro lado era a vice-reitora da universidade, a diretora da Faculdade de Letras para os Arquivos, e disse: Sr. Arquiteto, olha, eu não me posso fazer uma parceria consigo, porque o senhor ainda não tem ninguém à altura para poder falar comigo. O senhor não sabe nada? Disse: é verdade, por isso é que eu vim cá. Se eu soubesse tudo, não precisava. Eu vim cá e vim de peito aberto, numa parceria. E saí de lá e assim, pedi imensa desculpa por ter feito perder tempo, eu vou à minha vida, e contratei 2 técnicos, uma arquiteta que sabia que tinha trabalhado num centro de arquivo, e uns especialistas que sabiam fazer a assessoria que nós necessitávamos para explicar ao arquiteto que estava a fazer o projeto e comigo definir como é que eram os espaços, que espaço é que abriam, como é que eram ventilados, como é que se fazia isso tudo, até que tipo de papel nós íamos comprar. E apresentei naturalmente essa ideia ao prefeito e disse-lhe: eu preciso mais 2 milhões de euros. E ele, claro, quase morreu no momento, disse: não. Mas para que é que tu precisas de 2 milhões de euros? Isso não é fácil. Se nós queremos arquivar, precisamos de ter scanners. Se queremos guardar, queremos ter armários. Se queremos fazer conferências, queremos ter projetor e cadeiras. E assim foi. E eu fiz uma reunião com toda uma equipa técnica da prefeitura, que acabei por explicar e ver que afinal os preços que eu apresentava não eram tão altos assim. Bom, e ele disse: sim senhor, deixa-me pensar e eu vou arranjar esse dinheiro. Portanto, foi uma prefeitura. E isto é muito curioso porque esse prefeito tinha uma visão, já morreu, não chegou a ver a Casa da Arquitetura pronta, construída, viu ainda em obras, e um dia chamou-me e disse-me: Nuno, eu queria que isto fosse a Casa da Arquitetura, não deixe que seja a casa só dos arquitetos. E, de uma forma ingênua, o que ele queria dizer é que nós tínhamos que levar essa arquitetura para todos. Então eu comecei a desenhar esta instituição com um cariz muito prático. Para que é que eu arquivo arquitetura? Qual é o objetivo de arquivar a arquitetura? E aquilo que nós fizemos foi colocar pela primeira vez num só edifício, numa só instituição, em Portugal, exclusivamente de arquitetura, porque a Gulbenkian já fazia isso com a arte, uma instituição num edifício que tratava acervos, guardava acervos e levava os acervos a conhecimento público. Esta era agora a nossa grande vantagem. É muito difícil nós chamarmos um patrocinador a patrocinar um tratamento de um arquivo. Ninguém o vê, está escondido. Normalmente está até em zonas onde se podem visitar. Portanto, isto era muito difícil. E, portanto, esta estratégia que eu defini, que a Casa da Arquitetura, como grande missão, é levar a arquitetura aos não-arquitetos, fazer o debate disciplinar dentro dos arquitetos, mas levar a arquitetura aos demais, é que demos um caráter útil à casa. Muitas pessoas me diziam: deixa lá os acervos, faz só a festa, monta as exposições, monta os debates, manda as conferências. Essa coisa dos arquivos é uma coisa muito chata. Isso é verdade, mas se nós não cuidarmos deste acervo, também não conseguimos fazer exposições. Não cuidamos desta memória, não conseguimos fazer reflexões. Se não conseguimos nem ter a memória, não conseguimos pensar o presente nem projetar o futuro. Isto era uma questão muito prática para nós. E eu, do ponto de vista prático, que fazia projetos,
E em Portugal os arquitetos são estimados na praça pública, as pessoas falam do CIS, as pessoas gostam. O Guilherme contou uma história que tinha chegado ao aeroporto e que lhe perguntaram o que é que ele vinha fazer, que vinha trabalhar para a arquitetura, e ele começou a falar do CIS e do Souto Moura, e o Guilherme ficou um pouco espantado como é que o cara que estava no aeroporto conhecia os arquitetos e tal, não é? Mas, no fundo, quando nós começámos a fazer o trabalho, quando um cliente me dava uma encomenda, não me dava nem o tempo para eu fazer o projeto, nem o dinheiro que eu precisava para fazer um bom projeto. Então quer dizer que as pessoas, no seu todo, não conhecem o processo construtivo da obra de arquitetura. Então era preciso mostrar isso para as pessoas entendam, para que, no fundo, valorizem a arquitetura, façam trabalhos com arquitetos e melhorem a cidade, que é o espaço de todos. O espaço de habitar, o espaço de trabalhar, o espaço de lazer. Todos nós estamos envoltos em arquitetura, na boa ou na má. E isso influencia a qualidade de vida da população. Portanto, aquilo que nós fomos explicando é que conhecer o acervo da arquitetura, fazer as exposições, comunicar com a população, conseguimos levar a modificar o dia-a-dia das pessoas. E esta questão prática foi muito, muito positivo para nós. Então, a Casa da Arquitetura montou esse grande espaço positivo que a Maria Rita já mostrou. Quanto tempo nós temos, Fernando? 5 minutos. Então, eu vou pedir à Berta que passe aqui um filmezinho, porque o que é o Arquivo de Arquitetura, onde nós recebemos, como tratamos, como guardamos. E tudo mais faz parte desta estratégia de nós levarmos a arquitetura a fazer depois exposições, conferências, seminários sobre esta matéria. Portanto, eu vou falando, mas vocês vão procurando aqui o vídeo. O compromisso que eu tive quando vim aqui ao Brasil, porque havia uma relação privilegiada com a arquitetura brasileira, foi uma decisão que eu tomei lá atrás, com a minha direção, por uma questão muito prática, que eu queria mostrar que eu precisava de tratar um acervo e comecei a olhar as instituições que faziam isso ao redor do mundo, e nós tínhamos o Centro Canadiano de Arquitetura, que arquivava o arquiteto por inteiro, tínhamos o MoMA, que arquivava um projeto de arquitetura por inteiro, o Pompidou, que mostrava algumas maquetes, alguns acervos de arquitetura. Então eu percebi que existia um espaço para a Casa da Arquitetura ser diferente do ponto de vista internacional e em todo o mundo, que era a constituição de coleções com curadoria num determinado território e de um determinado tempo. E isto nós conseguíamos distinguir do ponto de vista internacional. E mostrando isso, naturalmente, nós conseguíamos mostrar aquela arquitetura daquele país. E, portanto, naturalmente, a primeira foi a arquitetura portuguesa e a segunda foi a arquitetura brasileira. E porquê a arquitetura brasileira? Pelo menos a mesma língua, naturalmente, e porque tinha uma excelência de trabalho produzido pelos arquitetos brasileiros que não era tão conhecida no mundo como merecia ser. Na minha opinião, a excelência do trabalho das várias gerações de arquitetos, e nós tivemos essa experiência quando trouxemos o Eduardo Souto Moura à Filipe, a primeira mesa da Filipe, que o Mauro falou de manhã, o Eduardo dizia assim: eu conheço 4 ou 5 arquitetos brasileiros, não conheço mais. Eu disse: Eduardo, existem muitos bons arquitetos de nova geração. Então, a encomenda que eu fiz aos 2 curadores foi fazermos uma visão transversal. Nós sabemos que a produção do Oscar Niemeyer é muito mais pesada do que outros mais novos, que provavelmente passarão a vida toda e nunca conseguiram construir os edifícios, nem a quantidade de edifícios que o Oscar desenhou. Mas era importante dar uma visão transversal, primeiro, do que é a arquitetura brasileira nesses 90 anos, que nem no início nem sequer eram 90 anos, e mostrar as diferentes tipologias de trabalho, espaço público, habitação, equipamentos, mostrar diversas gerações de arquitetos para mostrar que existe um conjunto de trabalho que é preciso mostrar ao mundo, tal como se calhar mostrou em 1943 no MoMA. Não é que eu esteja a estabelecer comparações, não é? Mas apesar de em Portugal já se estabelecer. Então o que nós mostramos aqui, por exemplo, é o tratamento arquivístico, aquilo que nós chamamos uma pequena hospitalização dos desenhos, onde aqui, por exemplo, estão a tirar as colas, tiraram os grampos, as durexes, e já estão a tratar de manter a qualidade
mecânica dos desenhos, tratamentos químicos, quando necessário, para limpeza. Portanto, isto tudo é um laboratório que está dentro da Casa da Arquitetura e que vai ajudar a tratar estes documentos. Depois vamos escanarizá-los, sejam fotografias, sejam desenhos, sejam o textual. O grande objetivo, num primeiro momento, é colocar todo este conhecimento no mundo. Porque este conhecimento, tal como a arquitetura de Álvaro Siza, não é de Matosinhos, não é português, é do mundo. Então, é esta universalidade deste conhecimento que tem que ser partilhado, que vai enriquecer a arquitetura brasileira e que nos vai enriquecer a todos que queiram estudar a arquitetura. Portanto, a primeira coisa que nós estamos aqui é escanerizar os livros, escanerizar os desenhos, as revistas, tudo para colocar num grande centro, que a gente chama o CCA chama o Second Building, que é toda uma infraestrutura digital onde está guardado tudo e que possa ser acedido e inclusivamente fornecido gratuitamente a todos os estudantes de arquitetura ou todos os investigadores que querem fazer estudo sobre arquitetura. E isto é que é o difícil, porque guardar desenhos, a gente pode guardá-los melhores ou piores, nas melhores condições ou nas piores condições. O que nós temos como objetivo é levar a arquitetura, primeiro, fazer um debate disciplinar, mostramos isto aos arquitetos e investigadores, e depois, a partir disto, fazermos livros, fazermos exposições, fazermos debates, para que envolver toda a população a vir discutir essa arquitetura connosco, a vir entender esta arquitetura. E depois, claro, arquivamos. Aquilo que nós vemos aqui já é o arquivo, propriamente dito, o controle de umidade dos arquivos, etc. Portanto, o que nós fizemos, e eu tentei explicar isso muitas vezes lá em Portugal, quando se queixavam de o espólio, o acervo do CISA foi para o CCA e perdemos o acervo. Não, nós ganhamos. Porque ele, na altura, estava fechado num escritório que as pessoas quase nunca tinham possibilidade. E num futuro próximo, todas as pessoas no mundo vão poder aceder aos documentos do Álvaro Siza. E aqui é um pouco a mesma coisa. Para terminar, lançando aqui um desafio, nós apenas levamos 103 projetos, com curadoria, não é? Bem ou mal, vocês só têm que responsabilizar aqui os curadores. Mas essa curadoria é uma busca de um conjunto de edifícios que representam um discurso, que depois, inclusivamente, deu resultado na exposição. Mas eu aqui senti exatamente aquilo que eu tinha sentido em Portugal. Quando nós fomos falar nas instituições, as pessoas dizem, não, este trabalho é meu, não vou deixar ir. O trabalho não é deles. O trabalho nem muitas vezes é da família. É do universo que quer estudar. Então, se nós só conseguimos mostrar esta arquitetura, se isto for disponibilizado ao público, claro, temos que fazer um trabalho, primeiro de tratamento, que ele não se perca, mas de grande disponibilidade ao público. Isto acontece, inclusivamente, no apoio aos profissionais que estão a fazer projeto. E um dia nós, Casa da Arquitetura, queremos fazer aquilo, por exemplo, que a Fundação Corbusier faz, que é chegar, por exemplo, a um edifício familiar, portanto, de vários apartamentos, do Corbusier, que está degradado, e dizer assim, olha, é Estado francês, e este edifício tem que ser recuperado. Vamos fazer aqui uma candidatura de recuperação ou de tombamento do edifício e, inclusivamente, vamos ajudar quem lá mora a recuperar o edifício. E essa recuperação do edifício é aquilo que muitas vezes importa ao cidadão. E é bom que recuperem sabendo, naturalmente, e aí quem tem os desenhos pode ajudar, porque a informação está lá. Mostrou os detalhes construtivos, os pormenores. Naturalmente, adapta-se como se tem que adaptar aos novos programas e às novas exigências regulamentares, mas também tem um objetivo de ajudar ainda a fazer projeto hoje e no futuro. Então, só há uma forma de se fazer isso. Eu aqui respondendo não tenho naturalmente nada com isso, posso dar uma ajuda. O Fernando e o Guilherme e toda a equipa
que esteve aqui pode ajudar num futuro a pensar o que é que se pode acontecer numa futura Casa da Arquitetura. Aquilo que eu tenho a dizer assim, é muito mais fácil, enquanto património, enquanto país, ter uma instituição que acolhe do que cada um fazer por si. Não é? Em Portugal, já existia até um centro, que é o Forte Sacavém, que tinha um arquivo muito bom, mais de 2 milhões de peças digitalizadas, e que hoje vai integrar a Casa da Arquitetura no seu acervo digital. Durante exatamente o governo passado, tinham 16 pessoas que trabalhavam os acervos e passaram a 2. Portanto, houve uma descapitalização. Hoje, com o novo governo, ele está a tornar a dinamizar esse acervo. E, portanto, nós hoje conseguimos dialogar. Ninguém faz absolutamente nada sozinho, mas tem que haver sempre alguém que faça. Ou seja, quando a gente começava a falar em Portugal, que é um bocadinho aquilo que às vezes sente aqui, assim, é preciso pôr este comboio a andar. É preciso. Estamos de acordo, é preciso. Mas como ninguém dizia, eu ponho. Ou quando alguém levantava e dizia, não vai dar. Então é preciso alguém fazer. E depois a única coisa que vai perguntar é assim, olha, o comboio vai partir, quer estar ou não quer estar? É assim, é o todo direito da pessoa, não quer estar, eu quero manter o acervo em casa, fechado, mofando. Ok, tudo bom, não tem problema nenhum. É uma decisão coletiva, mas tomada por uma pessoa que é o dono do acervo. Tem todo o direito de o fazer. Mas normalmente, e porque eu pude ver aqui, as pessoas estão desejosas de conseguir que esses acervos sejam cuidados, que não se percam e que possam ser estudados. Então, é preciso alguém tomar a iniciativa e depois de tomar a iniciativa, no nosso caso foi o prefeito, e agora nós, demonstrando que tivemos alguma competência de conseguir fazer o projeto, estamos neste momento a dialogar com o Estado para que o Estado entre e ajude financeiramente. Nós fizemos tudo sem o Estado Central, sem a governança central. E foi isso que nós dissemos ao Primeiro-Ministro que não foi inaugurar. Disse, olha, nós não fomos chamar agora para vir pagar para nós fazermos. Está feito, está aqui. Agora só tenho que participar. E é um bocadinho isso que eu acho que as várias instituições que falam arquitetura dão as mãos conjuntos numa estratégia que tem que ser nacional. Porque não basta a gente postar no Facebook ou nas redes sociais. Isto tem que ser alguém... Quer dizer, quem tem dinheiro, naturalmente, que cada um... A melhor parceria para terminar, a melhor parceria que eu posso fazer é quando alguém me dá alguma coisa que não está tão necessitada e que para mim tem enorme importância e eu posso dar alguma coisa a alguém que para mim, que eu tenho vários e não preciso e que a outra pessoa é extremamente importante. Então, há pessoas que têm conhecimento, há pessoas que têm dinheiro, há pessoas que têm espaço, há pessoas que têm vontade. Junto a isso, mas é preciso alguém tomar iniciativa. Porque aquilo que eu vi aqui, que nós assistimos com os curadores, é que existe muita coisa em risco de se perder. E o Brasil, os arquitetos, não podem permitir que isso aconteça. Se de alguma maneira a Casa da Arquitetura puder contribuir, estamos sempre disponíveis para contribuir dentro, naturalmente. Quando eu explicava, por exemplo, a Ana Maria Wilhelm, que quando a primeira vez que eu falei com ela, ela quase me tratou mal, disse, mas quem é o senhor para vir aqui buscar o trabalho do meu pai? Diga-me lá como é que é a sua fundação. Eu tive que explicar, não é? Hoje, quando foi a inauguração da exposição, nós estivemos conversando sobre isso, sobre esse momento, e fiquei muito contente de ver a reação tão positiva que ela teve, tão satisfeita que estava de ver o trabalho que ela entregou. Foi um trabalho só, mas tão cuidado e tão entregue à divulgação pública da arquitetura, que esse sim é o grande objetivo que as instituições de arquitetura têm que ter aqui, aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu vou ter que encerrar, porque a gente já ultrapassou o tempo, não vou conseguir fazer nenhuma perguntas e também não vou conseguir abrir para vocês. Mas, de toda forma, acho que fica uma pergunta latente no ar, né? Acho que não é só alguém se tomar a iniciativa, precisa mais do que isso, acho que precisa de uma consciência coletiva da importância desses acervos, em primeiro lugar, não é? Precisa ver o que faz com os acervos existentes, né? Quer dizer, tem um trabalho muito grande a ser realizado, e de quem é a responsabilidade disso, né? Quem paga a conta, como se contribui, né? Então fica essas várias perguntas no ar, porque o que a gente entende é isso, quer dizer, há necessidade premente de conservação desse acervo, não só do acervo
que ficou para trás, daquilo que já foi realizado, muito pior do acervo que vem por aí, o acervo digital, né? Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Não precisam ser digitalizados, mas é muito mais complicado de serem guardados, Bom, obrigado a todos e até amanhã. Amanhã a gente tem, começa amanhã às 10 horas, então quem puder comparecer, vai ser um gosto.